Betel significa casa do pão. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupas que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Versículo 22. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia. Esse dízimo, meus irmãos, aqui já era para Jacó ser dizimista. Ele era filho de crente, né? Seu pai era crente, o seu avô era crente. Então, ele ainda não era um dizimista da casa do Senhor, mas ele não entendia ainda o que significava. Para nós hoje, acha que no nosso mundo aqui, na nossa realidade, a gente acha que o dízimo tem algum significado, mas este aqui foi o primeiro dízimo da Bíblia e foi antes da lei. Não existia lei, não existia obrigação para ninguém dizimar. O que é que as pessoas entendiam contra o dízimo? Se você observar aqui, olha o que é que ele pede ao Senhor, né? Ele pede pão para comer, ele pede proteção e ele pede roupa para se manter, e ele pede que ele vá em paz e volte em paz. Então ele pede 4 coisas, e em volta disso ele diz que dá o dízimo. Na verdade, meus irmãos, na época em que isso aconteceu, as pessoas que dizimavam, elas tinham aquela dádiva, aquele que recebia como o seu dono, o seu senhor. Então a pessoa que recebia o dízimo, ela tinha que dar comida para aquela pessoa. Aleluia. Ela tinha que dar vestimentas, ela tinha que dar proteção e ela tinha que dar segurança, paz. Se você observar, lembra de José? As pessoas pararam de dizimar para Deus e estavam dizimando para o faraó, o rei do Egito. E o que foi que o faraó fez? Ele reservou um lugar para aquelas pessoas morarem e plantarem, um lugar que tinha água. Ele enviou soldados para cuidar daquele povo, para dar proteção. Ele deu pão, ele deu comida para aquele povo que estavam dizimando para ele. E ele deu segurança para aquele povo. E na verdade ele se tornou o dono daquele povo. Você se lembra? Eles venderam suas posses, venderam seus animais e por último eles venderam os seus corpos. Nos compre. E Faraó os comprou e disse: eu vou dar tudo isso para vocês e de volta vocês me dão o 10%. 10% do que vocês produzirem lá na terra que eu vou dar para vocês. Então, em outras palavras, meus irmãos, Jacó estava dizendo aqui para Deus: Senhor, me compra, faz de mim a tua propriedade e me dá pão, me dá segurança, me dá paz, me dá vestimentas, me mantém nesta viagem em paz e me traz em paz. Ele estava clamando, em outras palavras, para Deus: Senhor, me compra. Aleluia. Então, aleluia. o que é que eu quero que você entenda, igreja? Que a sua atitude de dizimar, ela tem um retorno muito além do que você imagina. O dízimo do Senhor, que é esse dízimo aqui, de bom grado, não é porque é obrigado a dizimar. Ninguém é obrigado a dizimar. É por agradecimento, é por gratidão. Quando você faz isso, Deus, através da sua palavra, está dizendo que Ele vai te dar pão para comer, que Ele vai te dar roupa para vestir, que Ele vai te dar propriedade, um terreno, uma casa, uma moradia, para você ter segurança,
que Ele vai te dar paz e que Ele vai ser o teu dono, o teu Senhor, o teu Salvador. Então essa é a resposta que Deus te dá para a sua atitude de simplesmente, de bom grado, dizimar, né? Então, Aleluia. é só uma rápida explicação, porque há muito tempo eu li esta passagem, mas através de um grande mestre da palavra de Deus, eu ouvi esta explicação e eu achei muito interessante trazer para a igreja, porque aqui não tinha ninguém dizendo que era obrigado a dizimar. Não, o dízimo era de bom grado. Você dizimava para o seu senhorio. E por um bom tempo o povo de Deus ficou sem dizimar para Deus, dizimando para Faraó. E é assim que aquelas pessoas que não dizimam para Deus, que não trazem o seu dízimo para a igreja, para o Senhor abençoar o que fica com ele de outra maneira, sem ele querer, obrigado, ele dizima para Faraó, que representa Satanás. Quem não dizima para Deus, pode ter certeza, o seu dízimo de alguma maneira vai para Faraó. Porque é uma lei, meus irmãos, e a lei de Deus ela se cumpre. Seja, se você tem o seu Salvador como seu Senhor, rasgue o seu coração, vença esta avareza e passe a ser um dizimista, meus irmãos. Não interessa a quantidade. O que interessa é que você está dizendo para Deus: Senhor, me compra. Tu és o meu Salvador, o meu dono. Que nem Jacó disse. É esse o significado genuíno da palavra dízimo. Você está pedindo a Deus para Ele te comprar, para Ele te dar proteção, para Ele te dar saúde, para Ele te dar segurança, para Ele te dar paz. E tem outras coisas ainda envolvidas no dízimo, meus irmãos, que não dá para a gente explicar agora, seria necessário um estudo aprofundado. Mas, superficialmente, já dá para você entender que de alguma maneira você dizima, ou para Deus, ou para Faraó. Sem dizimar você não fica. Então decida. Se você já é um dizimista, continue sendo fiel. Se você ainda não é, passe a ser. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, você nunca vai se arrepender. Aleluia. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se você diz que é crente, se você está confessando esse Jesus como Salvador, então não seja só ouvinte da palavra de Deus. Você não engana ninguém, só está enganando a você mesmo. Então pare de se enganar e passe a tomar uma atitude de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro filho de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, então imite o seu pai. Abraão foi o primeiro dizimista e também não teve ninguém para estar orientando a ele como você está sendo orientado. Ele dizimou porque Deus falou no seu coração e ele obedeceu. E a Bíblia diz que aquele que diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Aleluia, aleluia. Então, se você diz que ama Jesus, obedeça. É um mandamento de Jesus. O próprio Jesus disse: dê a César o que é de César, pague os seus impostos, mas dê a Deus o que é de Deus. Seja o dizimista da casa do Senhor. Amém? Nessa oportunidade, eu convido a irmã Luciene para louvar ao Senhor. Enquanto ela louva, nós iremos também louvar e engrandecer o nome do Senhor com o santo ofertório, dízimos e oferta que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor. Maravilhoso e bondoso Pai